Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 919, conhecimento de si mesmo. Vamos lá? 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Bom, é muito simples dizer, né? Que se a gente se conhecer, vai conseguir se mudar e a partir daí resistir às más tendências. Eu acho que é esse o caminho. A questão é que muitas vezes nós não nos conhecemos. Nós justificamos nossas atitudes que a nossa consciência nos acusa, mas acabamos justificando. E nós só vamos nos conhecer realmente naqueles momentos de contrariedade, quando a vida nos oferece a oportunidade de aprender que temos algo a mudar em nós. Então, são nos momentos de contrariedade que nós vamos perceber a energia que colocamos, a irritabilidade, tudo aquilo que faz tanto mal, né? Nós só vamos nos conhecer plenamente quando, vivenciando as experiências, não nos surpreendamos mais com as nossas próprias atitudes. Quem nunca disse, não devia ter feito isso, não era bem essa a minha intenção, não era assim que eu queria agir. Não é? Por que nós agimos dessa forma? Porque não nos conhecemos. 919A. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivos para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites recorda-se todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em cada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis se feita por outrem. Se praticastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado. Essa resposta é de Agostinho, né? Padre, depois foi consagrado santo, Santo Agostinho. Ele usava dessa prerrogativa de analisar o seu dia e verificar o que ela precisa mudar. Então, para fazermos isso, é preciso que tenhamos muita honestidade para conosco, que paremos de justificar as nossas imperfeições, aceitando que somos espíritos imperfeitos. Esta é a grande questão. Nós não admitimos as nossas imperfeições. Nós temos a pretensão de sermos pessoas boas, que só queremos fazer o bem. E isso nos impede plenamente de avaliar o que é preciso mudar, de ter coragem para identificar quais são os nossos defeitos e, a partir dessa consciência, nos transformarmos. Por isso que o conhecimento de si próprio é uma questão fundamental para que possamos alcançar a felicidade. Vamos continuar? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo?
Não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, perscrute a sua consciência, a fim de extirpar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas de seu jardim. Faça o balanço de sua jornada moral, avaliando, a exemplo do comerciante, seus lucros e perdas, e eu vos garanto que o lucro sobrepujará os prejuízos. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com vistas a juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá a pena fazer alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, é exatamente esta a ideia que estamos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Foi por isso que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Então, como disse, Agostinho ele vem nos convidar a sermos honestos para conosco. E a melhor medida de sabermos em que sentido nós estamos indo em termos de progresso, de evolução moral, é compararmos as nossas decisões com aquelas que Jesus tomaria. Jesus é o modelo, ele é o exemplo. Então, se nós, no final do nosso dia, conversando conosco, percebamos algumas situações que nos tragam dúvidas se acertamos ou não, perguntemos ao Cristo como ele agiria diante daquela situação. Os evangelhos estão aí para nos dar a resposta e nós vamos aprendendo a mudar o que é necessário em nós. Kardec continua. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o suspeitarmos, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. São outros tantos argumentos pessoais e pela soma que devem as respostas, podemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Muito bem. Essa reflexão, ela nos leva a compreender cada vez mais que as decisões
que nós tomamos, elas têm efeito direto no nosso estado de espírito. Os sentimentos, a energia que nós colocamos nas situações é que nos fazem felizes ou infelizes. Às vezes, um grande problema que nos traz preocupação e dor é nada mais que uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, se nós olharmos a vida como uma grande oportunidade de evolução, vamos agradecer a Deus até pela dor que nos visita. Vamos agradecer a Deus as pessoas difíceis que convivem conosco e que colocam à prova a nossa paciência, a nossa resignação. Questionar a nós mesmos sobre as nossas atitudes, levando Jesus como modelo, nos fará perceber o que é preciso mudar em nós. É uma longa jornada. Não esqueçamos que estamos só no primeiro degrau, um mundo de provas e expiações. Há muito ainda a evoluir e aprender. Muito bem, vamos parando por aqui, porque na semana que vem vamos começar um novo capítulo. Penas e gozos terrenos, felicidade e infelicidade relativas, na questão 920. Então hoje nós vamos encerrar elevando os nossos pensamentos a Deus, rogando suas bênçãos, rogando a luz, mas principalmente pedindo ao Pai que nos permita ter olhos para ver a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia, e fortalecidos diante do conhecimento de que estais ao nosso lado, Senhor, possamos nos fortalecer para vencer a nós mesmos, caminhando sempre na busca da transformação moral que nos levará até vós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.